Fala, investidor! Tudo bem com você? Eu sou o Vinícius Gomes e hoje eu vou te ensinar os conceitos básicos para a gente começar a investir com as opções. Vem comigo que eu vou te mostrar que é muito mais simples do que parece. Hoje nós vamos aprender então o que é uma opção, quais são os tipos de opções, seus direitos e deveres, o nosso calendário de vencimento e o nosso strike. A partir disso, vocês vão perceber que investir com as opções é muito mais simples do que realmente parece. Então, primeiro nós temos que decifrar o que é uma opção. Uma opção, ela é um derivativo negociado dentro da bolsa de valores. E por que ele é chamado de derivativo? Pois ele deriva do preço de uma ação. Então, uma opção só existe porque existe uma ação para ela ser a hospedeira e derivar do preço dela. Uma opção é como se fosse um contrato futuro, onde nós negociamos um objeto que é uma ação a um preço fixo, que é o strike, e a uma data fixa, que é a data de exercício. Vocês têm que entender que dessa forma as opções elas são um contrato onde garantem uma compra e uma venda de um ativo no futuro. Nós conseguimos usar ela para esses dois tipos. Agora eu vou apresentar para vocês quais são os tipos de opções que existem aqui no Brasil. São dois tipos, uma call e uma put. Call é uma opção de compra, put é uma opção de venda. Sempre quando nós compramos uma opção de compra, que é uma opção de call, nós temos o direito de comprar um ativo no futuro. Quando nós compramos uma put, que é uma opção de venda, nós temos o direito de vender um ativo no futuro. Então vocês percebem o quê? Que o direito está atrelado ao comprador e o dever está atrelado ao vendedor. Sempre quando eu vendo uma opção, independente se é uma call ou se é uma put, eu tenho dever. Quando eu compro uma call ou uma put, eu tenho direito. E quais são os tipos aqui no Brasil dessas opções? São dois também. É uma call americana e uma call europeia. Qual que é a diferença entre elas? Uma call americana, eu consigo exercer o meu direito de compra a qualquer tempo. Não preciso esperar a data de exercício. E uma call europeia é o contrário. Eu obrigatoriamente preciso aguardar até a data de exercício para exercer a minha compra. E quando nós falamos de put, não existe put americana aqui no Brasil. Todas elas são puts europeias e nós precisamos obrigatoriamente aguardar até a data de exercício. Agora eu separei para vocês um slide específico para a gente falar sobre direitos e deveres. E por que eu bato tanto nessa tecla? Porque isso é a base para vocês entenderem como é a dinâmica das opções. E vocês têm que perceber, porque isso é o que mais confunde o pessoal que inicia nas opções. Eu separei aqui um slide só para a gente falar sobre isso. Percebam que quando nós compramos uma opção, independente se ela é uma call ou uma put, nós temos direito. Olha o que acontece quando nós compramos uma call. Nós temos o direito de comprar um ativo no futuro. Nós exercemos o nosso direito. Quando eu compro uma put, eu tenho o direito de vender um ativo no futuro, eu exerço o meu direito também. E olha o que acontece quando nós vendemos. Quando eu vendo uma call, eu tenho o dever de vender um ativo. Sou exercido. E quando eu vendo uma put, eu tenho o dever de comprar um ativo. Sou exercido também. Então, pessoal, entre todas as coisas nas opções, essa aqui é uma das mais importantes. Vocês precisam ter em mente o quê? Que quando eu compro uma opção, eu tenho direito, e quando eu vendo uma opção, eu tenho dever, tá? Vamos passar para o próximo slide aqui, então. Agora, nós vamos falar sobre o nosso calendário de vencimento. Como que ele funciona? Ele foi dividido em dois grupos, composto por 12 letras diferentes entre elas, para cada uma representar um mês de vencimento. Então, observe no slide que eu coloquei para vocês, que as 12 primeiras letras do nosso alfabeto são referentes às calls e as outras 12 são referentes às puts. E elas nunca se misturam, tá? Aqui eu coloquei um calendário 2021, mas se eu tivesse colocado o calendário 2022, 2023, seria da mesma forma. O que mudaria? Seria a data de exercício, tá? A data de vencimento. Por quê? Porque ela é sempre na terceira sexta-feira de cada mês. E as letras ficariam as mesmas e apenas as datas que mudariam. Então, só para ilustrar, coloquei aqui para vocês que o exercício será sempre na terceira sexta-feira de cada mês. E o que é o exercício? É quando nós, detentores das opções, os compradores,
exercemos o nosso direito de comprar ou de vender um ativo, e caso você seja um vendedor, você será exercido também da mesma forma, comprar ou vender um ativo. Aqui, pessoal, eu estou mostrando para vocês é o código alfanumérico de uma opção. Vocês vão perceber que todas as opções elas são escritas da mesma forma, respeitando sempre em 3 blocos composto o primeiro bloco por 4 letras, que representa qual ativo que ela faz parte. Então, por exemplo, esta opção aqui, ela faz parte de qual ativo? Petrobras, Petri 4, Petri N250. Então, vocês vão perceber que as 4 primeiras letras do ativo são exatamente iguais às 4 primeiras letras da opção. Depois, o segundo bloco, ou a quinta letra, como vocês preferirem, ela refere-se ao quê? Ao mês de vencimento e se é uma call ou se é uma put. Lembra do slide anterior que eu mostrei para vocês? Falando que da letra A até a letra L é uma call e da letra M até a letra X é uma put? Esta aqui, sendo a Petri N250, seria o quê? Seria uma opção de put para o vencimento de fevereiro de 2021. E por último aqui, pessoal, seria o que? Ele é esse número 250, ele refere-se ao que? Ao strike da opção. Esse strike, ele é o preço que eu vou negociar a ação no futuro. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que a gente compre esta opção, Petri N250. Eu, como titular, tenho o direito de vender as ações da Petrobras a qual preço? 250? Não. Coloco uma vírgula no meio, fica R$25. Eu tenho o direito de vender as ações da Petrobras a R$25. Separei aqui um slide para vocês, para a gente falar exclusivamente sobre o strike. Então percebam que o strike ele sempre faz parte da nomenclatura e do código alfanumérico. Sempre estará lá. Está lá as 4 letras, o mês de vencimento e o strike. Então sempre quando você olhar para uma opção, você já vai entender qual que é o strike, qual que é o preço que você vai negociar, caso carregue até o exercício aquele ativo objeto. Coloquei um exemplo aqui para vocês. Petri D269. Ela é uma opção de call pela letra D, sabemos disso. E vamos olhar para o strike dela. Strike 269. O que isso significa? Caso a gente compre esta opção, eu, como titular, tenho o direito de comprar as ações da Petrobras a qual preço? R$26,90. Tá? R$26,90. Mais um exemplo. BBASD 314, outra call. Vamos supor que eu compro esta call aqui. Vamos dar uma olhada para o strike dela. Strike 314. Caso eu compre esta call, por qual preço que eu tenho o direito de negociar nas ações do Banco do Brasil? Ao strike de R$31,40. Tá? Só colocar uma vírgula aí no meio e fica dessa forma aqui bem simples. Uma observação, pessoal. Aqui no Brasil, as nossas opções elas são protegidas de dividendos. O que isso significa? Sempre quando uma ação paga dividendo, é só dividendo, tá? Juros sobre capital próprio não conta. Quando ela paga dividendo dentro de um vencimento, o que acontece com a nossa ação? Ela vai ser subtraída do dividendo e a nossa opção, o strike, será subtraído na mesma quantidade do dividendo pago. Exemplo, a minha ação está custando R$30. Ela paga R$1 de dividendo. Ela vai cair para R$29. E o nosso strike, que era 30, ele vai ficar quanto? 30? Não. Ele vai ser subtraído de R$1 também e também vai para 29. Por quê? De tal forma que a diferença entre o strike e a ação não seja interferido pelo pagamento de dividendo. Sempre que a ação corrige, o strike corrige junto para que os dois fiquem sempre na mesma distância. Tudo bem? Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa primeira aula aqui de conceitos básicos sobre as opções. Muito obrigado por ter me assistido até aqui e até a próxima.